Oi gente, tudo bom? Esse vídeo novo vai ser mais uma resposta de uma pergunta que foi feita no Instagram. Dessa vez, a pergunta foi feita pelo Gabriel, e aí ele mandou essa pergunta pra mim. Quais são os conhecimentos e diferenciais para entrar no mercado de trabalho? Eu acho que a primeira dica é primordial, que eu falei em todos os vídeos anteriores e que provavelmente vocês vão estar cansados de ouvir, que eu provavelmente eu devo falar em mais alguns outros vídeos, se vocês me perguntarem algo desse tipo. Seja você mesmo. Ah, Gabi, por que seja você mesmo? Por que você bate tanto nessa tecla? Porque, gente, não tem como você fingir, tá? No mercado de trabalho não tem como você fingir, não tem pra onde você ir, não tem o que você fazer. Um exemplo da minha realidade enquanto parte de uma agência de publicidade, né? Enquanto eu fui. Quando você vai fazer uma entrevista, né? Vou colocar numa realidade de agência. Geralmente é um bate-papo, é uma conversa, é tranquilo, não é aquela pressão de, tipo assim, em cima de você. Então, assim, fala normal, sabe? Óbvio, você não vai sair falando palavrão, você não vai sair falando gíria, nem nada do tipo. Claro que não. Fala tranquilo, seja suave. Porque, gente, ficar nervoso só acaba com as coisas. Falando por experiência própria, eu já fiquei muito nervosa, eu já fiz muita cagada em entrevista, justamente por ter medo, por tentar ser alguém que eu nunca fui. E aí depois que eu comecei a ser eu, gente, as portas se abriram pra mim assim num grau que eu falei, gente, obrigada, Jesus. Até numa última entrevista que eu fiz, a menina virou e falou pra mim, nossa, mas você é tão autêntica, você é tão, sabe, você não tem medo de falar as coisas. Eu falei pra ela, moça, eu já fui pra tantas entrevistas na minha vida que assim, eu já tô graduada e pós-graduada em entrevista, sabe? Então, assim, é uma dica de quem realmente tem, sabe, experiência em entrevistas. Seja você mesmo, sabe? Óbvio que você não vai ultrapassar o limite Vamos ter um senso, né, galera? Vamos ter um sensinho. Mas, assim, seja você. O segundo ponto importante é arrisque-se. Foi o que eu mais fiz na minha carreira, né? E ainda faço, na verdade. Se você for olhar o meu currículo, você vai ver que eu tenho experiência em mídia, eu tenho experiência em criação, eu tenho criação que eu digo design, tá, gente? É porque eu tô com muito na minha cabeça criação e conteúdo da agência. Design, conteúdo, sabe? Até em área comercial eu tive, gente. Porque eu pensei assim, cara, eu quero ser uma profissional completa. Então, assim, eu pensando na faculdade, na época da faculdade. Falei assim, pô, eu vou arriscar todas as minhas fichas enquanto eu ainda tenho tempo, enquanto eu ainda posso ser estagiária, enquanto eu ainda posso arriscar, porque depois não vai dar mais tempo. Depois eu vou estar formada, e aí? E aí eu vou ter que botar minha cara pra bater no mundo e eu não vou saber o que eu quero ser, sabe? Então, assim, na faculdade eu fiz vários estágios. No primeiro dia de aula da minha faculdade, gente, eu não esqueço isso nunca. A minha professora, que também é coordenadora lá de publicidade lá do campus que eu fiz, ela virou pra gente e falou assim, façam estágio, façam trabalho voluntário, não se apeguem ao dinheiro. Não pensem assim, eu quero estagiar pra eu ganhar dinheiro. Você tem que pensar, não, eu quero estagiar pra eu aprender. Eu quero estagiar pra eu ter um aprendizado, né? Pra eu aprender alguma coisa. Então, se for necessário, faz trabalho voluntário. Se for necessário, faz estágio experimental. E aí eu vou uma dica que eu fiz. Durante 1 ano e meio, 2. Eu entrei em 2016 e saí em 2018, foram 2. Durante 2 anos da minha faculdade, eu fiz no COM, que é o núcleo de comunicação da minha faculdade, que lá eu era líder de social media. Eu sempre me identifiquei muito, aí eu fazia a organização dos posts e nananã, mas também não ficava só nessa zona de conforto. Eu fazia fotografia, filmagem, toda a exibição, né, de um evento, enfim, toda a organização do cunho audiovisual e também das redes sociais, eu que organizava a escala de quem vai fazer o quê, quando. Então, assim, essa parte de operações, né, era bem comigo. E aí durante 2 anos eu fiz parte do núcleo. E assim, teve uma parte mais pro final, assim, acho que os últimos 6 meses, eu tava fazendo estágio em outro lugar, só que como esse lugar não era um estágio muito maneiro, mas eu tava precisando de dinheiro, não que não seja muito maneiro, claro que não. O lugar era incrível, as pessoas eram incríveis, mas não tinha muito a ver com o que eu fazia. Era no centro, enfim, mas como era um estágio curto, eram só 4 horas ao dia, dava pra eu ir, voltar, porque o estágio era cedinho, eu saía do estágio, eu acho que 1 hora ou 2, por aí, mas eu ia muito cedo. E aí eu voltava pra Campo Grande,
fazia o núcleo, né? Fazia o que eu tinha que fazer, né? Agitava as paradas lá. E depois que era tudo dentro da faculdade. O núcleo e as coisas era tudo dentro da faculdade, né? Só o outro estágio que era no centro. E aí acabava o tempo do núcleo, né? Ou melhor, começava o tempo da aula, eu ia pra aula e depois ia pra casa. Tinha dias que eu não tinha aula, então era muito mais fácil. Eu ia pro núcleo, ficava até um pouco mais tarde. Então, assim, foi todo o meu tempo de aprendizado. Depois eu saí desse estágio, fui pra área comercial, fiquei, tipo, sei lá, 3 meses, 4, odiei. Não é a minha praia, definitivamente. Depois eu fui pra área de mídia, depois eu fui pra área de design. Aí design eu fiz 2 estágios em design. E aí depois eu voltei pro social, que na verdade eu fui assistente de marketing. Foi meu último estágio. Eu fui assistente de marketing e aí eu tratava do social, da criação, era só eu e a minha supervisora. Como era numa fábrica, era uma área de produção, então assim, eu filmava, fazia foto com a experiência que eu tive lá atrás no núcleo, eu usei na fábrica, eu fazia fotos, vídeos, tudo para alimentar o conteúdo da página, do perfil do Facebook, do Instagram da marca. E aí, enfim, todo o conteúdo, texto, feed bonitinho, organização, era tudo comigo. Era eu e a minha supervisora, linda, maravilhosa, saudade dela. E aí eu fazia. Então, assim, tudo que eu fui arriscando, tudo que eu fui jogando, né? Mesmo sabendo que a minha área era social, eu falei, gente, o que eu tenho a perder, sabe? O que eu tenho a perder? Eu vou aprender. Outra coisa, principalmente nessa época de quarentena e tudo mais, façam cursos. Ah, Gabi, mas eu não tenho dinheiro. Amado, bebê do meu coração, deixa eu te falar uma coisa. Vou até botar aqui embaixo. Vou botar aqui embaixo uma lista de cursos grátis para publicitários, tá? Provavelmente deve ter mais para conteúdo, porque é uma área que eu tenho mais acesso, né? Que são coisas que eu recebo. Mas eu vou pesquisar sobre outras áreas da publicidade e vou colocar aqui para vocês uma lista de cursos de graça, de graça. Às vezes tem um webinar aqui, um webinar ali, e aí, geralmente quando tem, eu coloco ou no meu LinkedIn, e aí o link vai ficar aqui embaixo também, vou botar o link do meu LinkedIn aqui embaixo, ou no meu Instagram, e aí vocês podem entrar aqui também e me seguir lá, que geralmente eu coloco as coisas lá. Geralmente no Instagram eu boto coisas mais bobeira e tal, mais brincadeiras, os memes, os negócios, mas às vezes eu coloco umas paradinhas maneiras também. Tipo, quando um amigo meu fez um webinar sensacional, eu compartilhei lá pro pessoal. Enfim, arrisque-se. Faça cursos grátis. Dinheiro hoje em dia não é tão necessário assim para fazer cursos, porque, por exemplo, Rock Content, o próprio Google, o próprio Facebook, eles disponibilizam alguns cursos maneirinhos, dão certificado e tudo, enfim. Tem muitas plataformas interessantes. Mas enfim, arrisque-se. E o terceiro e último ponto, não tenha medo. Eu separei esse não tenha medo em 3 tópicos. Das entrevistas, que foi o que eu falei no Seja Você Mesmo. Não tenha medo, sabe? Vai de cabeça mesmo, não pensa, porque eu sou inferior, porque eu sou não sei o quê. Bota uma coisa na sua cabeça. Perfis são perfis. Não é porque você não se encaixa nesse perfil que você não é suficiente. Pelo contrário. Você pode não se encaixar nesse perfil, mas você pode se encaixar no outro. Vou dar um exemplo. Como eu já tinha experiência em mídia, na última agência que eu fiz os jobs, eu fui para uma entrevista de analista de mídia. Mídia, igual eu falei na outra vez, performance money, né? Fui, né? Como eu já tinha uma experiênciazinha micro, mas já entendia mais ou menos como é que funcionava. Eu fui. E aí a menina lá conversando comigo no RH e tal, ela falou assim, Gabi, vem cá. Eu falei, oi. Aí ela, o seu perfil, ele é mais para conteúdo do que para mídia. Aí eu falei assim, olha, realmente, as minhas maiores experiências são com conteúdo, são com social, enfim, métricas, mas de desempenho. Aí ela, você não quer um freela para conteúdo, não? Aí eu, quero, com certeza. E foi assim que eu entrei. Eu entrei como saque 2.0 e depois eu fiquei com um gapzinho de 2 meses aí, né? E depois eu voltei como analista de mídias sociais, né? Como social, de uma outra marca, né? Que eu fui saque de Embeleze na época.
e depois eu voltei como analista de Aveni. E aí, eu digo pra vocês, se eu tivesse medo de entrevista, sabe? Se eu não tivesse sido eu mesma, se eu não tivesse falado mesmo o que realmente eu faço, os meus pontos positivos, os meus pontos negativos, vocês acham que a menina do RH teria falado comigo? Não, sabe? Ela não teria se identificado comigo, ela não teria, sabe? Ela viu quem eu era, ela viu pra que eu vim, sabe? O que eu tava fazendo ali. Então, assim, ela viu que realmente eu tinha experiência em mídia, mas eu tinha uma experiência maior em conteúdo, então ela me ofereceu. E se eu tivesse medo, eu não teria aceitado. Então, assim, arrisque-se, não tenha medo de entrevista, fale mesmo, se expresse, sabe? Converse, seja sincero, sabe? Que eu acho que é isso que até eu no meu LinkedIn eu sigo muita gente de RH. E as pessoas de RH, elas sentem muita falta disso. Que às vezes, por exemplo, elas postam uma vaga X e aí pessoas Y mandam currículo, nada a ver. E às vezes ela vai até convoca pessoas e aí a pessoa foi e mentiu no currículo. Então, não minta, não tem por que você mentir. Em algum lugar vai ter uma vaga que se encaixe com você. Nem que você chegue pra pessoa e fale assim, olha só, eu não sei nada. Eu estou aprendendo. Eu quero entrar na sua empresa para aprender. Depende também do compliance da empresa, né? Se a empresa for realmente uma empresa que tem isso dentro dela, no ímpeto dela de ensinar os funcionários e tudo mais, ela vai te acolher e tudo nosso. Não tenha medo, não tenha medo da entrevista, não tenha medo de trabalhar, é o segundo ponto. E aí, enfim, eu já até falei, né? Não tenha medo de trabalhar, não tenha medo de entrar num estágio que te pague pouco, não tenha medo de entrar num estágio que não te pague, não tenha medo de trabalhar horas por dia sem ter nada em troca, porque você vai colher. Você não pense que você está trabalhando horas por dia agora, que amanhã você vai continuar no patamar que você está hoje. É claro que não. Cada dia você vai aprendendo, cada dia você vai, sabe, vai absorvendo mais as experiências e as coisas, enfim, sabe? Faça networking. Eu nem coloquei aqui, mas é importante. Faça networking. Saiba com quem você tá falando, onde você tá falando, saiba onde você tá, sabe? Mostre presença. A sócia da agência que eu trabalhei, ela até, numa das últimas conversas que ela teve comigo, ela falou isso pra mim. Ela falou assim, Gabi, quem não é visto, não é lembrado. Faça, se destaque, mete a cara mesmo, sabe? E é o conselho que eu dou pra vocês. Se você tá metendo a cara, continue metendo a cara, faça e vai, ó. E vai que vai dar tudo certo, tá? Vai dar tudo certo. Eu garanto que eu sou uma sobrevivente disso. Gente, eu já estagiei em cada lugar que você... Olha. Eu já estagiei em lugares que me prometeram que iam me pagar, sei lá, 1.000 pau. Estágio, R$ 1.000. E não me pagaram nem 200. Me pagaram muito mal a passagem, olha lá. Isso, óbvio, numa empresa pequena e tal. Não. Hoje em dia a empresa nem existe mais. Então, assim, não era uma agência, era uma empresinha. Então, assim... Mas eu mesmo assim fui lá. Eu falei, cara, eu sabia dos riscos que eu tava correndo. Gente, eu não sou burra. Eu sabia dos riscos que eu tava correndo. Mas eu também sabia que eu precisava aprender. Eu também sabia que com a experiência que eu tinha, eu não podia pensar em entrar numa Macan, por exemplo. Sabe? Numa Young and Rubicon, numa África. Sabe? Eu sabia que eu não ia poder, gente. Então eu fui lá, fui pegando, fui colhendo os frutos nos lugares pequenos. Entende? Então não tenha medo. E o último ponto e mais importante de todos, que eu falei até no último vídeo que eu falei sobre resultados, enfim, sobre expectativas. Não tenha medo de decepções. Gente, eu falo isso porque no ramo publicitário, principalmente na área de criação, na área de conteúdo, rola muito isso. A pessoa, ela coloca muita expectativa numa campanha, muita expectativa numa pessoa, muita expectativa num post, muita expectativa... E puf, às vezes nem rola, às vezes o público nem gosta, às vezes nem é isso tudo. E às vezes um post que você nem trabalhou tanto assim, você nem precisou fazer uma coisa tão grande assim, nem foi tipo um eureka, pum, nossa, que postzão. E o post vai super bem, e a campanha vai super bem, você ganha um prêmio. Não tenha medo das decepções, não tenha medo de se decepcionar, não cai nessa de que, porque o meu post não foi bom porque eu sou ruim. Não, tá? Não, porque tem muita coisa envolvida nisso. E você pode ter certeza que a culpa não foi sua porque o post não foi bem, tá? Tem plataformas, tem pessoas, tem um público lá do outro lado. Não esqueça disso.
Se dependesse só de mim, meu amor, pros meus posts bombarem, ó, um beijo. Todos bombavam. Com o esforço que eu sempre fiz, eu sempre fui muito chata com as minhas coisas. Minha dupla que diga, coitado. Sofria toda a vida. Que eu sempre fui muito cri-cri. Eu bati o olho numa peça, eu via que a logo tava errada, eu via que alguma coisa tava errada, eu via que, sei lá, tava faltando alguma coisa num nome. Falava, pelo amor de Deus, não envia essa peça, tá faltando X coisa aqui. Corrige, arruma, não sei o quê. Sabe? Então, assim, não tenha medo. Não tenha medo de se jogar de cabeça, se joga mesmo, sabe? Mas tenha peito pra se jogar, sabe? Que vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se joga, voa. E se precisar da minha ajuda, eu tô aqui. Show? Esse foi o vídeo, né? Gabriel, espero que tenha gostado dos meus feedbacks. Se vocês tiverem mais alguma pergunta pra fazer, manda aqui pra mim. Manda aqui embaixo, ou manda no meu Instagram, ou manda no LinkedIn. De qualquer forma vai estar aqui embaixo. Eu vou botar o meu arroba aqui embaixo do Instagram e do LinkedIn. Aí se vocês tiverem alguma dúvida, manda pra mim. Show? Ou manda aqui no coisa mesmo. Se tiver com aquela preguiça, a famosa preguiça famigerada, manda aqui embaixo pra mim, tá bom? Um beijão. Fiquem com Deus. Deus abençoe e o futuro é brilhante. Se joga, que você vai ver o que vai dar. Beijão.